Salve, salve, desenvolvedores da Game Jam Plus da edição de 2023-2024. Meu nome é Victor Heim, eu sou diretor de áudio na Flutu Music, um estúdio dedicado à trilha sonora e sound design para videogames. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o processo de como funciona trabalhar dentro de um jogo de videogame na parte de áudio. Eu acho legal a gente deixar bem claro que áudio dentro de um videogame ele engloba principalmente quatro grandes áreas. São elas sound design, são os efeitos sonoros que vão dentro do jogo, a parte da música, que são as músicas que ficam de fundo, os temas e as músicas que acontecem dentro das cutscenes, as vozes do jogo, e por fim, o que é a programação, que a gente chama de audio programming e audio technical, que é você pegar todos esses sons e colocar dentro da engine, você fazer o jogo de fato soar. Então hoje eu vou cobrir com vocês mais ou menos o passo a passo de como desenvolver o som para o seu jogo, principalmente em três grandes áreas, que é Sound Effects, música e Technical Audio. E para isso tenho um grande orgulho de poder apresentar para vocês um projeto de verdade, um game que a gente produziu aqui na Photo Music e que o pessoal da GoGo Games, que é a dona desse estúdio, desse jogo, autorizou a gente poder trazer para vocês de primeira mão esse jogo que ainda sequer foi lançado. Então vocês vão ouvir em primeira mão o que a gente produziu nos últimos meses aí para o Trials of Random, que essa é a grande surpresa do momento. Vamos dar uma olhada, eu queria que a gente desse uma olhada aqui já no Trials of Random, que é o seguinte. Aqui está a página dele da Steam. O Trials of Random é um jogo de plataforma com puzzle, tá? Que a mecânica ela é bem simples. Vamos dar uma olhada nessa foto, eu já vou mostrar o jogo com mais calma. Esse aqui é o Dave, e o objetivo dele é pegar a chave e abrir a porta aqui embaixo, na esquerda. Beleza? Só que você não pode andar de qualquer maneira pelo mapa. Como é que você faz? O Random, que é esse chefão que está aqui embaixo, ele vai te dizer quantos movimentos você tem para cada lado. Então aqui nesse caso você tem 5 movimentos para a esquerda, 6 movimentos para cima e 4 movimentos para a direita. O que significa? Você aperta o botão para a esquerda e sai andando. Quando você solta, você perdeu uma chance. Então, todos esses movimentos você tem que fazer, pegar essa chave, apertar o botão, passar pelos espinhos aqui e abrir a fase e passar para frente. Tá? Essa é a mecânica geral do jogo. E eu acho legal a gente dar uma sacada um pouco sobre... Dando uma olhada aqui do que a gente consegue sacar um pouco de referências, quais são os jogos que a gente conhece, que tem essa pegada de plataformer, que esses gráficos, esses desenhos, esse estilo de desenho está conversando com a gente. Isso é um ponto muito, muito importante na parte de desenvolvimento do áudio de um jogo, que é você conhecer muito bem qual é o tipo de jogo que você está desenvolvendo e quais referências que você vai trazer para essa linguagem, para esse mundo que você está sonorizando. Beleza? Antes de eu mostrar para vocês a gameplay inicial que o pessoal da Theon Games mandou pra gente, eu queria falar um pouco sobre esse lance das referências do jogo. A gente percebeu no desenvolvimento, a gente fala a gente porque junto comigo que desenvolveu o som desse jogo, estava com toda a equipe da Flutu Music na parte de áudio e na parte de música. Então a gente passa várias reuniões conversando um pouco sobre a dinâmica de quais ideias que esse jogo está trazendo e quais as imagens centrais que a gente consegue enxergar no Trials of Random. De modo geral, a gente percebeu que tem uma pegada, um terror infantil, meio cômico, só que não é aquela coisa aquele jump scare que pula na sua cara, né? É uma coisa muito mais sutil e tem uma certa brincadeira por detrás. Se vocês repararem bem o desenho, me lembra bastante os desenhos da Disney, né? E isso foi uma coisa bem latente assim, na hora da gente produzir. A gente falou, cara, olha só que maneiro. Tem um traço de cartoon, né? E bem na pegada da Disney, que a gente consegue trazer várias relações com o tipo de sound effects que a gente pode trabalhar nesse jogo. E olha, gente, a gente nem começou a olhar a gameplay, nem jogou nada, a gente está só olhando para a primeira imagem que a gente recebeu do jogo. E é a seguinte, na Disney, antigamente,
não sei se vocês sabem, o processo de desenvolvimento de sound effects. Era o que a gente chama de Foley, tá? Os Foleys é literalmente você entrar dentro de um estúdio com uma série de caixas e props e objetos que você pode manipular para você criar aqueles sons. Então você pode entrar numa caixa de madeira com areia dentro para você simular passos de areia. Você pode pegar um sino para literalmente bater o sino na hora que, vamos dizer, o Papaléguas derruba uma caixa na cabeça do coiote. Então a gente sabe que os cartoons, tanto da época da Disney quanto do Looney Tunes, que estão mais ou menos na mesma época, eles tinham esse caráter de cômico, mas de um certo realismo com os objetos que você está trazendo. Isso é bem oposto a um sound effects que você encontra, por exemplo, em God of War, hoje em dia, que é o que a gente chama de layer, vai por camadas. Então a gente faz cada som no God of War que ele seja extremamente imersivo, que eles sejam bem complexos, sonoridades muito profundas. Isso faz com que a gente coloque vários sons um embaixo do outro para a gente poder criar um som especial, beleza? Então nesse caso a gente está falando mais desses sons mais antigos assim dos cartoons, que são uso de prato, uso de molas, uso de som de literalmente o que a gente chamou de sons de Foley, beleza? E aí esse é o primeiro passo do jogo. A gente vai pegar a build do jogo e vai jogar. Geralmente, quando o estúdio manda pra gente um jogo pra sonorizar, eles já mandam com alguma trilha sonora meio que temporária colocada no jogo pra gente sacar mais ou menos a vibe que eles querem, o que eles estão querendo dizer com o jogo. O jogo ele abre com uma cutscenezinha explicando a história, tá? Eu vou pular essa parte e a gente vai direto pra gameplay. Então vocês vão ver aqui agora o primeiro momento da gameplay. Deixa eu só checar aqui, certo. Show! Até aqui eu acredito que a gente já tenha tudo que a gente precisa para conversar sobre o jogo. Então vocês repararam que nessa gameplay a gente já tem uma música de fundo. Eu vou primeiro, nesse primeiro momento dessa mentoria, conversar com vocês sobre os sound effects, depois a gente aprofunda um pouco mais na parte musical, beleza? Então é o seguinte, vamos analisar um pouco a gameplay e sacar um pouco os sons que a gente precisa indicar para o jogador que de fato aconteceram e que nessa demo, né, nessa gameplay que o estúdio mandou pra gente produzir, não consta. Então pra mim, eu vou até tirar o som pra gente conversar em cima da gameplay enquanto ela toca. É muito importante a gente sinalizar o momento, o momento que o jogador de fato pega a chave, certo? Porque isso a gente chama de um reforço positivo. É um momento que você indica para o jogador com um som com uma junção da imagem com o som, de que ele fez algo que ele tem que repetir ao longo do tempo. Geralmente esses sons de reforço positivo, eles não têm muita variação. Você tem que encontrar um som bem característico e que vai casar muito bem com aquilo que ele vai ser repetido constantemente. Por quê? Porque, novamente, é uma chave que indica para você que você fez algo certo. E a gente tem tanto o reforço positivo quanto o reforço não positivo, que é o reforço que indica que você de fato errou e que você não deveria estar fazendo aquilo que você fez. E é papel da equipe de áudio analisar a gameplay e falar, opa, aqui tem um som bem importante na gameplay, beleza? Outro som importante é o momento que ele de fato abre a porta e ele conclui essa primeira fase,
tá? Porque, novamente, é um reforço positivo, mas agora já é um reforço positivo de missão cumprida. Então ele tem uma outra qualidade, uma outra característica, ok? Ainda nessa gameplay inicial, nessa primeira fasezinha que a gente está olhando, eu já reparei aqui que o Dave, ó, ele anda pelo cenário, certo? Então ele precisa também de um som de footsteps, que a gente chama de passos. Mas aí eu te pergunto, o que é mais importante, o que é mais emblemático dentro do processo de criação, de design do jogo? Os passos, a chave, a porta. Até esse momento, como os passos deles estão conectados com a mecânica central do jogo, eu acho que é tão importante quanto você pegar a chave. Então é fundamental também você encontrar um som que vai indicar para o jogador que o Dave, no caso, ele está em movimento, porque se ele parar, ele perde uma rodada. Então, o som dos passos é tão importante quanto pegar a chave, quanto pegar a porta. Agora, existem também outros sons que são extremamente importantes nesse processo de criação, tá? E eu vou indicar para vocês na próxima fase aqui, que fica mais fácil a gente visualizar. Aqui começou a missão, e aqui o jogador ele tem um pulo para cima e um para a direita para pegar essa chave e abrir essa porta. O que ele deveria fazer é correr, pular, não soltar o botão de correr, pegar a chave e abrir a porta no final. Essa é a resolução desse desafio. Mas vocês vão reparar que ele erra. Ele primeiro pula e anda. Esse som, ó, bom, e anda. O que aconteceu aqui? O score do Random mostra pra gente que não tem mais tentativas para você usar. Então, esse som dizendo que acabou a sua tentativa para usar para cima é muito importante, correto? Mas ele também não é aquele som dizendo para você que você fez algo errado. Ele é só um som de notificação dizendo para você que você tomou uma decisão no seu jogo. Então, conforme você está olhando para a esquerda da tela, isso é um pouco de psicologia do jogador, tá? Você está olhando para a esquerda da tela e você tomou essa decisão e pulou, a gente tem o som do pulo do Dave, correto? Que é para você indicar que você apertou um botão. Mas também tem a indicação de que você perdeu uma tentativa para cima. Aliás, no caso, sua única tentativa para cima. Como as coisas praticamente acontecem no mesmo tempo, um no canto da tela ou em qualquer canto da tela, e é aqui no centro da tela que acontece a mudança do placar, do placar não, do número de tentativas que você tem, eu também vejo extremamente importante a gente colocar algum som que indica que você perdeu essa tentativa que você tinha. Para você não ter que parar para olhar de fato para o placar e sacar que você fez aquilo, beleza? Agora em seguida ele vai andar para a direita, ele não vai conseguir pular e ele vai perder essa rodada, ele vai perder esse round e vai morrer, tá? Vamos dar uma olhada nisso. Morreu. É aí, ó. Bom, ele parou, ele andou, né? Opa, vamos de novo. Ele pula, perdeu uma rodada, andou, parou e tem dois momentos aqui. Um momento é que ele tomou a decisão de parar e, bom, perdeu uma rodada. Agora, o jogo está lendo que aconteceu o seguinte: acabaram suas rodadas, Dave. Você vai perder, vai morrer. Ele vai e morre. Então, é um outro som e um outro momento extremamente importante para a gente que está desenvolvendo o som de um jogo. É compreender a mecânica, entender quais são e por que eu estou sonorizando cada som que eu estou colocando no jogo. Porque, gente, a gente não consegue prestar atenção em 3 milhões de detalhes, sabe, nos videogames. A gente consegue prestar atenção no que a gente está, no que favorece o jogador a compreender a narrativa, as mecânicas, os objetivos do jogo e, principalmente, daquela sensação de progresso, que ele está indo para frente, ou aquela sensação de que você está mostrando para ele que ele ainda não conseguiu evoluir, não conseguiu ir para frente. Então, sempre voltar nesse loop do porquê eu estou sonorizando aquela cena é fundamental para a gente ter uma boa atmosfera. Gente, por último, aqui, óbvio, durante o jogo a gente vai ver outros objetos, mas aqui ainda nessa cena ainda vejo uma coisa muito legal que a gente pode colocar, que é o som da ambiência de fundo. Tá vendo onde a gente está aí? É um salão
grande, a gente está vendo um salão grande, a gente está vendo que tem tipo chuva lá fora, que tem trovões às vezes, que é uma coisa meio macabra, uma coisa meio sombria, mas óbvio, você não vai colocar coisas muito assustadoras ou coisas muito presentes nesse fundo, porque aí sim, o fundo é só realmente para dar uma cama, uma sonoridade para o jogador entender a narrativa de que se passa o jogo. Cada sonzinho que a gente falou agora, o pulo, andar, pegar a chave, perder uma chance, morrer, abrir a porta, todos eles vão ter qualidades sonoras que sim estão alinhadas com a narrativa, principalmente naquelas qualidades que eu falei para vocês, naquelas referências ligadas a cartoons antigos e a linguagem de Foley. Mas quando a gente vai colocando sons que estão além da gameplay das mecânicas, a gente está fortalecendo a narrativa e a história do jogo. Então, aqui eu estou pensando numa ambiência bem macabra. Eu estou pensando numa sonoridade, aquela chuva, que quer dizer o seguinte, com a chuva com trovões, quer dizer assim, David, se você sair dessa casa, você vai se molhar, você vai tomar, pode cair um raio na sua cabeça, então você está meio que sem saída. O único lugar que você tem nesse momento para estar é nesse casarão e é onde você tem que encarar o desafio. Agora que eu me dei conta, eu esqueci de contar para vocês uma parte da narrativa da história, que é o seguinte, o Dave quer dinheiro, que acho que é o grande objetivo dele, e ele faz um pacto com o Random para ele conseguir tudo que ele quiser, só que em troca o Random transforma o Dave em um peãozinho de xadrez e tem que passar pelos desafios dele por uma noite para poder sobreviver. Então é isso que o Random está fazendo ele passar. Então, como a gente tem essa pegada meio amaldiçoada, meio assombrada, meio macabra, mas nem tanto assim, principalmente porque a gente está falando um pouco daquela pegada da Disney, um pouco da pegada do Looney Tunes, a gente chegou a falar bastante sobre Cuphead na hora dos brainstorms criativos que a gente fazia antes de desenvolver o som. A gente tem que tá com tudo isso em mente na hora da gente sonorizar, criar a atmosfera sonora que a gente quer passar. Eu vou passar para a próxima fase só para mostrar para vocês alguns dos outros obstáculos que tem no jogo, para a gente ter em mente e desenvolver, tá? Aqui ainda não tem novos obstáculos. Aqui, olha o que acontece. A gente tem uma caixa, que ela, quando você arrasta, tem que ter um som aqui, correto? Porque é importante dizer que você está arrastando. Já vou mostrar para vocês um momento onde tem um som que não é tão importante a gente indicar. Eu espero que ele esteja aqui nessa gameplay. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Aqui a gente tem o som do pula-pula, que é um som importante, né? Eu vou pegar aqui a próxima fase. Essa aqui. Beleza. Tem dois sons aqui nessa cena que vai acontecer que, na minha opinião, eles não precisam de som, apesar deles, de fato, eles andarem, eles se mexerem, tá? E eu vou mostrar para vocês essa teoria que é tipo assim, gente, quanto mais objetivo for o porquê da sua sonorização, das suas escolhas musicais, sonoras, para fazer o sound effects no jogo, mais riqueza ela vai dar na hora de você sentar e, de fato, criar o som. Então a gente falou bastante sobre sons que, cara, era obrigatório estar na cena. E também falamos sobre o background, né, esse som de fundo, que é legal estar no jogo, mas ele não ocupa esse papel de importância que tem como o som da chave, o som da porta abrindo, o som dele perdendo as tentativas. Tá? Vamos ver se você consegue analisar e me dizer qual é o som que você acha que eu estou falando. Eu acho que para esse momento já ficou bem claro para vocês. O que aconteceu? O Dave veio aqui em cima, apertou esse botão, saiu uma mão gigante, empurrou a caixa e caiu. A caixa caiu numa plataforma que veio andando até aqui. Você agora tem que pular para cá e para pegar a chave. Esse desafio está mais difícil do que eu pensava, hein? Mas bom, agora é isso. O que eu estou falando é que, por exemplo, o som da caixa arrastando ainda é muito importante, porque fica mais fácil a gente programar e da gente criar uma unidade sonora. Já que o Dave empurra a caixa e ela faz som, por que quando a mão não empurra a caixa não faz o mesmo som? Porque se você está no canto da tela e não viu por acaso a mão empurrando, isso é um sinal de que está acontecendo alguma coisa na tela que você precisa olhar.
porque a gente está indicando o olhar para o jogador. Olha, olha para cá, está acontecendo uma coisa nesse canto da tela. No caso, ele está no botão aqui, quando ele aperta. Só que o som da caixa, dessa mão que sai, a gente poderia criar um som de um monstro, ou um som, não sei, de algo mais grandioso, colocar uma sala, um reverbzão, um eco, né, para essa mão e tal. Mas não tem o porquê disso. Porque essa mão, ela tá ali literalmente para empurrar a caixa. Ela não tem uma função narrativa profunda, ela não tem um papel de decisão na vida do jogador, ela não tem o porquê a gente sonorizar e não tem porquê a gente deixar de dar ênfase para outros elementos da cena do que para a própria mão. E outra coisa interessante da gente pensar é o som da plataforma, né? Lembra do som, por exemplo, do Super Mario, que era um platformer clássico? As plataformas que se movem, muitas vezes elas não têm som. Elas vão ter som quando elas são especiais. E aí sim, vale a pena você indicar que é uma plataforma especial. Então, no Super Mario eu me lembro muito bem, tinha uma plataforma, como as plataformas não têm som, você não conseguia perceber direitinho se você pisava nela e ela caía, ou se você pisava nela e ela ficava. Você tinha que olhar para a mecânica. E não ter um som naquele momento é muito importante, porque a equipe de áudio não está deixando nenhuma dica para o jogador de que aquela plataforma vai acontecer alguma coisa. Então, se você não estiver bem atento no jogo, você vai morrer. E isso é uma decisão de não colocar um som que favorece o jogador a tomar uma ação, que é atenção e logo aquela concentração no jogo, que ele chama de tempo de tela, de player retention, que é fundamental se você quer criar um jogo de sucesso. Hoje em dia você precisa analisar esse tipo de métrica na hora que você está desenvolvendo o jogo. Outro som importante que tem aqui que eu quero comentar é só o som da lava, tá? Que está aqui no fundo, que ele também compõe. Ah lá, ele morreu na lava agora. Ele compõe a cena. Então é legal, junto com o background dessa fase, ter um som de lava. Beleza? Ok. Falamos bastante sobre como identificar os sons de uma cena e por que esses sons foram identificados. Ok? Depois que a gente passou por essa etapa de identificar quais sons que a gente está querendo criar, você está vendo que até esse momento a gente não tocou na criação, a gente não fez nada, a gente olhou para as cenas, a gente falou sobre referências do jogo, a gente trouxe o porquê das coisas, a gente falou da Disney, falou de Looney Tunes, falou de Cuphead, que tem essa pegada de gráfico também, falou sobre a mecânica do jogo, sons que são obrigatórios, sons que talvez não sejam tão necessários, sons secundários, ou então sons e o porquê não sonorizar algumas coisas, ok? Isso tudo faz parte de uma pré-produção, de uma boa pré-produção de sound effects. Porque, fazendo uma boa pré-produção, você não perde tempo na hora de criar os sons, beleza? O próximo passo dessa etapa aqui que a gente tem agora é fazer o que a gente chama de documentação, tá? É uma parte importantíssima para o desenvolvimento de qualquer jogo, que é você documentar bem a... Deixa eu diminuir aqui o meu tamanho para vocês verem melhor a planilha. O que é documentar? É pegar todos esses sons que a gente conversou sobre dentro da gameplay do jogo e escrever numa planilha, dividir ela em subseções, tá? E essa questão das subseções vai de cada desenvolvedor. Então, se você é um desenvolvedor que quer controlar de uma maneira mundo, não mundo, personagem, não personagem, obstáculos, não obstáculos, jogador interactuando com objetos, isso é uma coisa muito pessoal de quem está dirigindo a coordenação, o projeto de áudio do jogo. Não tem problema nenhum se você não consegue encontrar essa sonoridade, esses subgrupos de primeiro momento. Então, o primeiro passo é você listar todos os assets do jogo que você comentou ali. Então, vamos lá. A gente falou sobre andar, a gente falou sobre pular, a gente falou sobre pegar a chave, ele apertar um botão, ele arrastar a caixa, ele pular no trambolim, ele abrir uma porta, ele mudar uma alavanca, que não aparece aqui, mas está no jogo futuramente, e ele morrendo de diversos momentos, né? São 4 tipos de morte que ele tem, que é ele morrer nos espinhos, ele morrer na lava, ele morrer na serra, ou ele morrer porque acabaram o número de rodadas dele. Além disso, a gente percebeu que tem
alguns obstáculos que era importante a gente colocar som, que é o som da caixa caindo no chão. Tem um som de uma serra que se move, um chão de lava e algumas falas especiais do Random, que são risadas dele e tal. E outro som mega importante é o movimento daquela roleta inicial, que ele gastou uma rodada, tá? Aqui a gente tem os sons de interface de usuário, que é tipo sons de clique e tal, mais simplão, que está mais em todos os jogos. A gente tem as atmosferas de terror que eu falei inicialmente. E temos algumas falas de reforço positivo do Dave e falas do Random que são importantes a gente colocar. Ok. Uma vez que a gente produziu todos esses sons, criou essa lista e estudou ela bastante, eu fiz questão de deixar algumas coisas em riscado aqui, para vocês verem que a gente chegou a listar as mecânicas de movimentação que tinha na cena. Por exemplo, a mão se movimentando, a plataforma caindo, o Dave tremendo, algumas coisas assim que a gente, durante o processo de produção, falou, cara, melhor não. Por quê? Por isso, por aquilo. Então aqui é um momento de você ver bem mão na massa quais foram as nossas decisões de criação. Beleza? Eu não vou mostrar para vocês profundamente como criar cada tipo desse som, porque não cabe numa aula que a gente tem que falar sobre todos os processos de produção do sound effects do jogo. Eu quero falar de um modo geral para vocês, algumas coisas que eu acho importante dentro do processo. E aí, conforme vocês precisarem de ajuda para desenvolver o som, eu dou umas dicas tal, mais pontualmente. É só escrever para mim que eu tô ali no LinkedIn direto. Mas falando um pouco sobre desenvolvimento e uma ideia legal que você pode dar uma analisada no material, é essa biblioteca aqui, ó, da Project Sam, que chama Colors Animator, tá? Ela é meio carinha, tá? Ela não é um negócio barato, mas ela é excelente para você ter uma caixinha de sons de Foleys, tá bom? Ela vai te dar uma série de sonoridades muito, muito legais que eu acho que é um som. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nas demos. Legal, né? Então vocês veem que a Colors Animator, ela diz pra gente, já dá pra gente uma sonoridade muito bem selecionada da sonoridade que a gente tava falando sobre, tipo, cara, né, esses cartoons antigos, tal. Se você ainda tem dúvida sobre isso, pega a demo dessas bibliotecas aqui, eu vou fazer isso agora para vocês verem. Toca ela aqui e toca o vídeo do jogo ao mesmo tempo. Vocês estão vendo que não teve... Vou baixar o som um pouco aqui, galera. Vocês estão vendo que não teve nada de sincado, mas foi só eu tocar uma demo X que eles têm aqui no site deles, meio que encaixou perfeitamente. Bom, isso é um bom sinal, galera. Isso quer dizer que vocês sabem exatamente onde buscar sons que vocês precisam para completar um trabalho. Cada biblioteca de som tem uma qualidade. Essa é uma qualidade super legal. Eu recomendo vocês terem isso quando vocês puderem comprar. Se vocês puderem comprar essa biblioteca, é excelente, principalmente para quem está querendo levar sound design aí para um nível mais profissional. Ela é uma biblioteca de Kontakt, tá? Então você precisa ter o Kontakt para tocar com ela. Mas também ela te dá acesso pelo Kontakt Free, então você não precisa comprar
o Kontakt total. Existem outras bibliotecas da própria Project Sam, que são excelentes também. Eu tenho essas 3 bibliotecas aqui no estúdio. Mas, claro, são produtos caros, não são produtos que estão na mão. É literalmente para quem está no dia a dia desenvolvendo isso. Outra forma interessante de você descobrir material para criar o seu sound design do seu jogo, vou dar uma dica para vocês. Tem um estúdio de sound effects e de música sound effects, Fluto Music, que fez uma lista fera só para vocês em vários lugares onde vocês podem pesquisar sobre sons gratuitos. Então aqui vocês têm os nossos sons gratuitos, mas vocês também têm uma série de outros sites que a gente foi listando um por um, que vocês podem literalmente entrar e procurar os sons que estão procurando, que vocês querem usar, tá? Essa primeira sessão são sessões onde você pode encontrar sons gratuitos, tá? Alguns lugares dessas sessões gratuitas são, por exemplo, a Audio Impéria, no caso, ela é uma fábrica de sons, de samples. Eles têm tanto sons gratuitos quanto pagos. Aqui eu já deixei na página dos gratuitos para vocês conhecerem o trabalho deles. E tem também as pagas, que vocês precisam conhecer também. Por exemplo, essa que eu mostrei agora para vocês é uma paga, é uma premium. E é possível fazer bons jogos com bibliotecas gratuitas? Com certeza absoluta. Absoluta, não tenho dúvida nenhuma. Até porque existem uma série de comunidades, inclusive, que você pode trocar sons com as pessoas. Então você cria seus sons, compartilha com as pessoas, mostra para quem você que você está desenvolvendo. E elas podem trocar sons e vocês têm um trabalho mais desenvolvido, mas é muito capaz de você fazer esse tipo de jogo com o que tem disponível grátis, ou então mesmo gravando, fazendo um processo de Foley, que é um trabalho um pouco mais árduo, mas extremamente divertido, tá? Se você quer saber mais sobre Foley, eu vou encontrar aqui, eu não tinha preparado isso, mas para vocês conhecerem o trabalho aqui tem um bem legal, um cara gravando Foley no filme do Ratatouille. Dá uma sacada. Bem legal, né? Esse cara é muito bom. Vamos dar uma olhada no outro Foley aqui pra gente conhecer. Ó, aqui já é um Foley profissional, no estúdio de Foley, tá? Opa, aqui. Então ela andando em cima de uma tábua conforme o filme tá andando. Ó, sons do mar, um chão de areia. Então, vocês podem reparar aqui que um estúdio de Foley é um lugar desorganizado, sujo e cheio de coisas inúteis que você nunca pensou que você ia usar profissionalmente para alguma coisa. Tipo um assento de carro quebrado, uma garrafa de Black Label vazia, né? E aí você consegue ver que as coisas não são tão literais. Assistindo esse vídeo que a gente viu agora do Ratatouille, você está vendo que ele está usando só duas baquetas, 2 sets de baquetas de bateria, um chimbal, uma caixa, água, tal, coisas muito simples. Só que como ele tem criatividade, ele consegue, fazer a faca com a vassourinha. E era assim que se fazia antigamente nas novelas de rádio, nos jornais de rádio. Era assim que tinha um artista de Foley que ele ficava, enquanto contava a história, ele estava ali criando essas ambiências todas que vocês estão vendo aí nesse vídeo, que é sensacional. Ok, então, tá querendo Fluto Music Freebies? Então é só escrever pra gente que a gente vai disponibilizar aqui na caixinha de comentários do YouTube um link para vocês baixarem, tá, esse material.
Ok, já falaremos sobre o processo de produção dos sons novamente. Eu queria fazer uma pausa no Sound Effects para falar um pouco sobre como identificar a música do jogo. Qual é as músicas ideais para esse jogo. Gente, a música não é tão diferente desse processo que a gente fez agora. Só que ela tem uma construção um pouquinho mais profunda quando você está observando a narrativa do jogo. Tá? Não quero complicar, quero tentar encontrar uma maneira de deixar bem simples para vocês entenderem. Mas, bem direto ao ponto. Quanto mais repertório musical você tiver, e quanto mais habilidade que você tiver de criar músicas que se adequem a esse repertório musical, mais rico vai ser o resultado da música do seu jogo, tá? Então, o primeiro passo para você ter uma boa música de um game é você não só entender sobre o game, a narrativa e tal, mas você ter ouvido muito, mas muita música na sua vida. E categorizar um pouco elas, assim. Não é só aquela pessoa que fica ouvindo tudo no shuffle, tal. Não, é tipo assim, nossa, essa música me lembra uma sensação de felicidade, nostalgia, de tristeza. Começar a categorizar as músicas que você ouve dentro de caixinhas de emoções, de sentimentos, ou então de épocas do ano, ou então de estilos de filme. Nossa, essa música é muito filme de terror. Nossa, essa música é muito comédia. Nossa, eu usaria essa música num épico de videogame, numa cutscene de videogame. Então você tendo essa sacada de como conectar o que você ouve com outros elementos que não é só o nome da música, o nome do artista, quem é a pessoa, tal, que são informações básicas, vai te dar mais repertório para você se desenvolver dentro desse processo, tá? Dito isso, enquanto eu assistia essa gameplay, enquanto eu estava falando sobre os briefings criativos, eu me lembrei bastante daquela pegada Tim Burton assistindo esse filme, assistindo essa gameplay. E principalmente aquele filme que chama... eu quero saber o nome em português, mas em inglês chama Nightmare Before Christmas. Vou pegar aqui o nome em português para vocês. O Estranho Mundo de Jack, exatamente. O Estranho Mundo de Jack é um filme meio bizarro, né, de imagem, é uma coisa meio estranha, mas ele é infantil, ele é cômico. Pera aí que eu tô com um YouTube abrindo aqui. Bom, ele tem uma pegada, ó, vou pegar aqui o Estranho Mundo de Jack, pegar uma foto dele aqui, que eu não sei se eu posso tocar o vídeo aqui no YouTube. Mas pra quem não sabe, esse é o filme, tá? Ó, o Estranho Mundo de Jack. Que depois lançaram A Noiva Cadáver, né? Esses mesmos criadores. Então vocês veem que até pelos próprios gráficos, é meio macabro, meio assustador, né? E pra quem viu o filme, ele é um musical, tá? Então tinha muita referência interessante para eu principalmente analisar qual é como é a sonoridade, quais instrumentos, quais texturas musicais que esse tipo de filme traz de referência pra gente, tá? Novamente, não quero colocar os vídeos inteiros de música aqui pra não cair o vídeo da aula. Mas assim, aqui, por exemplo, nessa cena, o Papai Noel foi sequestrado pelo Oogie Boogie, que é tipo um demônio. E aí o Oogie Boogie tá chocado, que tipo assim, o Papai Noel é um velhinho, e ele não consegue fazer nada, tal. Só que eu quero que vocês reparem, vou colocar 10 segundos da música. Eu quero que vocês reparem que a música que tem aqui não é nada a ver com o que a gente vai usar no jogo, não é a música que a gente vai usar no jogo, mas o que tem aí que eu achei maneiro? Primeiro eles trouxeram essa pegada meio blues, um jazz meio blues, que dá essa coisa com harmonias acordes menores, né? Que dá essa sonoridade de terror, de uma coisa meio... mas de um terror cômico, leve, né? É bem divertida. Vamos ouvir a música
mas só prestando atenção exatamente nisso que eu tô falando, na pegada meio blues que ela tem, tá? I might just split a seam now if I don't die laughing first. Split a seam now if I don't die laughing first. Mr. Oogie Boogie says there's trouble close at hand. You better pay attention now, 'cause I'm the boogeyman. And if you aren't shaking, there's something very wrong, 'cause this may... Pô, maravilhoso. Depois que vocês puderem ter a oportunidade de assistir esse filme, já é antigão, né? Vocês veem que os gráficos já não são aquela super ultra definição, mas são grandes referências da nossa cultura, né? E também é trabalho que foi desenvolvido por pessoas muito, muito talentosas. Ainda nesse filme, eu identifiquei uma outra música. Eu estou mostrando para vocês todo o processo de como eu encontrei a sonoridade que a gente compôs o jogo Trials of Random, tá? Eu também trouxe para nossas discussões essa outra música, que é a Town Meeting do jogo, e que eu achei muito legal é que nessa música ele não manteve essa pegada do blues, meio jazz, mas forçando bastante essa pegada, que é difícil falar termos de musicais aqui, mas fazer essa pegada em três, assim, que é bem legal. Além disso, ele trouxe uma roupagem mais orquestral, que foi um elemento bem importante para a gente analisar qual é o tipo de textura, de sonoridade que esse tipo de terror cômico traz para os jogos. Beleza? E nesse caso, a gente anotou aqui que eram harpas, tinha instrumentos de mallets, então marimbas, xilofones, trompetes com surdina. A gente foi anotando esses nomes todos, essas coisas todas, para a gente conseguir entender o que usar, né? Porque você olha para uma paleta de sonoridade que a gente tem no computador hoje em dia, é gigante, você tem infinito, você pode usar um instrumento chinês, mas por quê? De novo, a gente volta para aquele mesmo lugar. Vamos sempre encontrar um porquê das coisas e ter um porquê profundo é muito interessante para você desenvolver a direção sonora do seu jogo. Vamos pegar um momento do meio da música. Eu espero que mostre aqui pra gente. Eu quero que vocês ouçam os instrumentos orquestrais que tem na música. Então, as harpas, os mallets, as melodias em trompete. I've ever seen, and as hard as I tried, I can't seem to describe like a most improbable dream. But you must believe when I tell you this. It's as real as my skull, and it does exist. Here, let me show you. This is a thing called a present. The whole thing starts with a box. A box? Is it steel? Is it filled with a pox? A pox? How delightful, a pox. If you please. Bom, então aqui só nesse trechinho a gente já conseguiu ouvir que teve umas frases de trompete aqui no meu ouvido direito. A gente já viu uns sweeps de harpa. Agora eu vou falar um pouquinho de termos musicais assim um pouco mais complexos. E aí, se você tiver interesse, joga aí no Google para vocês irem adquirindo um pouco mais de repertório e vocabulário. Então a gente viu aí umas frases de flautas, a gente ouviu uma pegada, um baixo que ele tava bem, ele tinha essa pegada meio andante, né? Vamos ver aqui, ó. This is a thing called a present. The whole thing's... Então a gente viu que tinha uma caixa, um rolo de caixa antes de entrar a frase de trompete no meu ouvido direito. Tá bem separado no estéreo som, ou seja, é uma linguagem de orquestra mesmo. Mas olha só que legal, aqui a gente tem... Repara na parte musical, tá, gente? starts with a box. A box? Is it steel? Is it filled with a pox? A pox? How delightful, a pox. Então a gente viu... Poxa, essa ideia é legal. Eu gostei do... Como é que eu posso levar isso para o jogo? Como é que eu posso levar isso para minha música? É assim que a gente vai criando referências para a gente poder trazer para a sonoridade que a gente está construindo. E aí, por último,
que eu acho que a gente, no nosso estudo de referência, a gente fechou bastante o conceito nessa música, que é a música do parque de diversão da Disney. Tem um brinquedo que se chama a Mansão Mal Assombrada. Eu vou pegar até a versão original para vocês ouvirem. Não, eu quero original. Aqui, achei. Deixa eu tirar aqui o propaganda. E aí, gente, pegando a música original desse Haunted Mansion, a gente falou, cara, fechamos, a gente adorou a harmonia, a gente adorou a construção da como a harmonia dessa música anda. Referenciamos algumas coisas já não tá tanto na pegada do Estranho Mundo de Jack, da parada do orquestral, mas tem muita coisa que em melodia eles se aproximam e se complementam, tá? Vamos dar uma ouvida aqui. Então abre com um órgão. Não sei se vocês já ouviram falar dessa atração da Disney. Então, vou pular Doorless chamber is death. Aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, tem uma grande introdução de 2 minutos à música, mas aí na sequência aparece essas vozezinhas meio bem antigonas, né, de tipo uma pegada meio ragtime, meio blues, que a gente achou bem louco. Junto com esse órgão no fundo, a gente viu também que tem uma guitarra que está bem palhetada. Isso é bem interessante também para a sonoridade que a gente está construindo. E eu vou deixar vocês ouvirem um pouquinho para vocês sacarem um pouco essa referência. Close your eyes and don't try to hide. For a silly spook, they sit by your side. Shrouded in a dark disguise. They pretend to terrorize. Muito maneiro, muito maneiro. Ok, todas as cartas estão na mesa, gente. A gente já falou sobre a sonoridade dos sound effects, a gente falou sobre a sonoridade das músicas, a gente já listou todos os eventos que a gente precisa pro game. A gente já conhece algumas bibliotecas de som que fariam sentido a gente comprar caso a gente queira fazer um investimento para ter uma sonoridade melhor. E agora é a hora de criar, a hora de produzir, ok? É óbvio, como eu falei para vocês, a gente não vai produzir os sons aqui, a gente já produziu, e aí que eu vou falar uma parte muito, muito, muito importante do processo. É vocês terem junto de vocês uma equipe maravilhosa, extremamente talentosa, extremamente dedicada, como a gente tem na Fluto Music. Não é mole trabalhar com gente boa. Quando a galera é boa mesmo e faz toda a diferença. Então eu gosto bastante de trazer à tona o trabalho que 2 profissionais fizeram para esse jogo, que foram sensacionais. Que um deles é o Caio Isaías, que fez os sound effects para esse jogo, a partir do briefing que a gente passou para ele. E o Thiago Ocilupo, que compôs a música desse jogo também, a partir desses briefing todos, essas reuniões todas de desenvolvimento criativo que a gente fez. Então, vocês vão ver agora o resultado de um trabalho maravilhoso que eles desenvolveram para o jogo. Mas, basicamente, foi o seguinte, só fechando bastante essa questão da produção, eles pegaram essa lista que a gente criou, e foram fazendo som por som, um por um, encontrando qual a sonoridade que casa melhor, tal, aqui ou ali. Deixa eu mostrar para vocês aqui o resultado. Pera aí, fechou a tela aqui, eu preciso abrir de novo. Show, achei aqui. Então, vamos lá. A gente pegou um trechinho da
daquela gameplay que vocês conhecem e sonorizamos como se fosse a gente produzindo agora com a música e com o som. Esse é o resultado final do que a gente chama de mock-up, que é uma maquete em cima do... É uma maquete em cima do vídeo da gameplay, tá? Ainda não está implementada no jogo. Show! Excelente, né? Achei muito bom o resultado depois dessas reuniões de briefings que a gente trouxe todo esse trabalho. Ok, então os sons estão prontos, os sons estão desenvolvidos e agora como que eu faço para implementar esses sons dentro da engine, dentro do jogo? Primeiro você exporta eles individualmente, pedacinho por pedacinho, né? Dentro de um padrão que você tenta controlar todos os volumes para soarem bem iguaizinhos, tal, para você ter um resultado bem profissional. Novamente, se tiverem dúvida com isso, vocês me falam. E vocês vão importar todos esses assets para um projeto que a gente chama, para um programa que a gente chama Fmod, tá? Eu vou abrir aqui o Fmod para vocês conhecerem a interface dele. Mas o que é o Fmod? O Fmod é um middleware que é uma plataforma que integra um sistema de áudio dinâmico dentro da Unity ou da Unreal, beleza? Ele é bem fácil de você mexer, tem 1 milhão de tutorial no YouTube ensinando como usar ele, mas também se tiverem alguma dúvida é só me chamar aqui que a gente faz. Mas como é que a gente separa isso? Assim como na Unity ou na Unreal, você tem os objetos de cena que você puxa para lá e você tem os padrões em cima dele. Ali você pode criar, dentro da Unity, por exemplo, você pode criar um emissor sonoro. E você vai criar o emissor sonoro, só que você vai sincronizar, em vez de subir um arquivo de áudio ali na própria Unity, você vai sincronizar aquele emissor com um evento do Fmod. Cada casinha dessa aqui é um evento, é um sonzinho, é um disparo de som para os sons específicos. Vamos dar uma olhada aqui geral para a gente conhecer um pouco como ficou a sonoridade do projeto já implementado. Então aqui é o Dave pulando. Aqui é ele arrastando a caixa. Aqui é ele pegando a chave. Aqui ele abrindo a porta. Aqui ele apertando o botão. Certo? Aqui ele pulando. E aqui ele andando. Ok? A gente tem alguns sons bem legais que o Caio criou, que é o level opening, que é tipo aquela hora que abre a roleta. A gente tem aquele som que eu falei, que é o som que mostra que você perdeu uma rodada. E o legal vocês verem que é interessante aqui pelo Fmod, a gente tem um asset de som aqui, tá vendo? Mas eu criei aqui uma variação no pitch dele, tá? Que cada vez que eu tocar esse asset, ele vai mudar o pitch do asset, então nunca vai ser o mesmo. Isso vai ser bem legal, porque dá um certo dinamismo para os sons do jogo. Mas é bem pouquinho, como a gente determinou que é 2 só, ele não fica mexendo muito. Se eu aumentasse para, sei lá, 40, você vai ver como que vai ficar agudo e grave do nada. Aí já não é o que eu queria. O que eu queria é só um cheirinho de dinamismo. Então eu venho aqui e ponho, ó, pum, 2. Tá bem pertinho, muda bem pouquinho
pouca gente vai perceber, e a real é exatamente feito para isso, para pouca gente perceber. A gente pode testar os sons que a gente criou de duas maneiras. A gente pode criar um sandbox, que é um pouco mais avançadinho, mas eu vou trazer uma outra saída que pode ser interessante para vocês testarem. Aqui a gente tem a sonoridade de ambiência, tá? Que o Caio fez, aquela que eu te falei que era de terror. Então é um loopzinho de 15 segundos, tem uma chuva de fundo. E que tem um trovãozinho bem leve, não é uma coisa muito forte, tá? Ele está tocando aqui. Enquanto isso, eu vou testar como é o som dele pulando. Ah, tá legal. Lembra que eu falei que o pular era importante? Pegar a chave. Eu quero que pegar a chave fique na frente do som de ambiência. Ah, tá. Poxa, mas e se ele ficasse um pouquinho mais agudo, para eu dar um brilho um pouco mais nessa chave? Será que eu posso? Pode. Aqui pelo próprio Fmod a gente pode abrir um equalizador, onde a gente pode fazer uma equalização diretamente no asset. Vou fazer algo gritante aqui no agudo. Não é isso que a gente quer, obviamente. Mas eu consigo fazer pequenos ajustes quando eu comparo um som com o outro. Esse aqui tá tocando ainda. Eu falo, poxa, eu quero dar um pouco mais de presença para esse som. Ah, será que é um pouco mais de volume que eu preciso dar? Poxa, deixa eu testar. Oh, pode ser, era isso. Beleza? Então, e a mesma coisa vai funcionar para você testar todos os sons do jogo. Eu tô vendo aqui que, por exemplo, a ambiência de modo geral, ela tá muito alta perto dos outros jogos, dos outros sons. Então eu vou deixar ela mais de fundinho, para eu poder meio que sentir como isso vai ser dentro do jogo. E olha que eu ainda nem mexi na Unity. Isso aqui são todos sons que eu coloquei dentro do Fmod e estou tocando pelo Fmod. Mas como eu já conheço o jogo, está tudo bem documentado, isso vai ser diretamente implementado bem facinho na Unity. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês é a música do jogo. Aqui vocês vão ouvir ela, só ela. E que é legal vocês prestarem atenção, é que ela é um loop de exatamente 1 minuto. 1 minuto de música, gente, para um jogo como esse, é fundamental. O que a gente quer? A gente quer uma música que fique na cabeça, que as pessoas não enjoem. A gente quer uma música que respeite todas aquelas referências que eu trouxe para vocês. Eu quero uma música que o jogador fique cantarolando depois de terminar de jogar. Então, novamente, excelente trabalho que o Thiago desenvolveu. Eu vou mostrar para vocês agora só a música. Depois eu coloco ela num ambiente de jogo, tá? Eu vou voltar lá para o volume 0 para vocês conhecerem a música finalizada. Então vocês viram que aqui no final ela loopou, ou seja, ela voltou para um ponto que eu determinei aqui na própria música, que pulava aquela introduçãozinha. E aí agora o jogador fica nesse loop até ele finalizar o jogo.
ou ele morrer e a música recomeçar. Tá, mas vamos ver só o loopzinho, o ponto de loop, que é legal de reparar nisso. Ok, tá ali o que a gente chama de loop seamless, ou seja, um loop que fica loopando e a gente nem percebe. Eu vou voltar um pouco pro volume de antes, porque a gente quer. Essa música é uma música de fundo. E repara que quando eu abaixo o volume na gameplay da música, a gente perde realmente bastante detalhe musical, tal, que não fica tão claro. Mas, gente, quando a gente está falando de jogo, a gente está criando uma lista de prioridades sonoras que nem tudo pode estar tão na cara. Então, cabe a nós, desenvolvedores de áudio... peraí que tá alto aqui o volume do mic. Isso, melhorou. Cabe a nós, desenvolvedores de áudio, definir quais são as prioridades. Se o jogador quer conhecer um pouco mais sobre a trilha sonora, elas também estão disponíveis no Spotify, no site do jogo. Então, é até uma forma interessante da gente poder tirar o jogador daquele ambiente e se aprofundar no jogo fora do jogo, tá? Vou tocar a música aqui agora e vou encontrar um volume que encaixa tanto na mix a música, quanto a ambiência, quanto alguns sons que eu acho importante a gente testar, tá bom? Então, vamos lá. Primeira música. Agora a ambiência. Ó, a ambiência a gente não consegue ouvir direito. Eu vou voltar ela para o estado. Talvez a música ficou muito alta. Vamos ver como é que fica o jogador pulando. Vou baixar um pouco a música. Legal. Tô testando vários sons, tá vendo? E a gente vai testando um som contra o outro até a gente encontrar o volume ideal de todos os assets, todos os grupos. É óbvio, existem maneiras de você fazer tudo isso que eu estou fazendo aqui no Fmod de uma forma muito, muito mais profunda. Eu estou mostrando para vocês uma visão geral sobre o Fmod, mas como é uma ferramenta fundamental para você desenvolver som para jogo, tá? Acho legal a gente só trazer o jogador morrendo em diversas circunstâncias que ele morre. Então a gente tem... Vocês vão reparar que o Dave morre e tem tipo um som padrão para todos os tipos de morte que ele tem. Só que para cada lugar que ele morre tem um detalhezinho. Então aqui ele está morrendo sendo espetado. De novo. Coitado. Agora a gente está vendo o Dave na lava, sendo queimado. Vocês viram que a gente criou uma unidade repetindo esse sonzinho esse sweep down que tem, mais a risada do Random. Coitado, aqui é a serra pegando ele. E aqui é o final, se você perdeu, acabaram suas tentativas. Show! E aí, deixando vocês aí agora com a música de fundo. Esse foi a nossa exposição de Trials of Random para vocês aqui da Game Jam Plus, da sessão de incubação e mentoria. Se vocês quiserem saber mais sobre o jogo, eu vou colocar aqui para vocês a página da Steam novamente, para que isso não... que ele ainda está em wishlist, então a gente vai lançar esse jogo possivelmente no final desse ano, junto com a Google Games. Então se você já não fez, entra no site da Steam, clica lá, marca sua wishlist, que você vai poder jogar esse jogo com essa trilha sonora, com esse sound design completo que eu mostrei para vocês agora. O último detalhe é que depois de a gente terminar esse projeto de Fmod, a gente implementa dentro da Unity, por código e tal, por determinados parâmetros que a gente cria lá dentro. Que dentro do nosso desenvolvimento aqui da Game Jam Plus, acho que não caberia a gente aprofundar mais. Porém, como a gente já tem essa primeira etapa mais superficial sobre o processo de game áudio, nas próximas vezes a gente pode conversar um pouco mais aprofundado e descer mais na produção, como criar os sons, como criar as músicas, como implementar na Unity. Isso é bastante vem de você que está assistindo, escrever aqui embaixo e dizer
o que é que você acha mais importante a gente ter que ter nesses tipos de mentoria, principalmente na parte de áudio. Novamente, meu nome é Victor Haime, VICTOR-HIME. Eu estou no LinkedIn constantemente. Eu sou diretor de áudio, audio lead, compositor na Flutu Music, um estúdio de game audio dedicado a criar esse impacto cultural e nostálgico na vida dos jogadores dos jogos que a gente participa. Muito obrigado por ter assistido essa mentoria até o final. Para mim é uma enorme alegria estar aqui junto de vocês e da galera da Game Jam Plus, vendo esses jogos todos saírem, vendo gente talentosa desenvolvendo. Eu estou muito feliz de poder criar essa série de conteúdos para vocês e eu vejo vocês na próxima. Valeu! Sim, me adiciona no LinkedIn, adiciona a Flutu no seu Instagram. Se tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei, me escreve uma mensagem no LinkedIn, eu estou sempre disponível para isso. Eu também sou membro de mentores na Game Jam Plus, então possivelmente eu estou no canal do Discord de vocês, se tiver alguma questão mais pontual que vocês querem lidar. Beleza? Take care, fiquem bem e quero ver esses jogos saírem já, hein? Com música boa, com som bom e implementação boa. Isso fica na conta de vocês. Valeu, até mais!